É como se fosse um tapa com luva de pelinho. Todos queremos ser apoiados, todos queremos ser ajudados, todos entendemos que precisamos fazer a obra do Senhor. Eu me lembro que quando eu era jovem, a primeira oportunidade que eu tive para liderar um departamento, meu pastor chegou em mim e disse assim: Rafael, você vai ser o líder de jovens. Eu fiquei tão alegre, tão animado que eu seria líder de jovens, que eu corri na casa de um jovem que havia me ganhado para Jesus e que era aquela pessoa que eu mais contava. Eu bati na porta dele, ele saiu, eu disse: rapaz, tem uma novidade para você. E ele disse: qual a novidade? Eu disse: o pastor me colocou como líder de jovens. Então, da minha casa até a casa dele, eu fui planejando falar para ele quais eram os meus planos. Olha, agora eu vou ser líder e nós vamos trabalhar junto. Você vai reger o departamento de louvor, nós vamos criar algumas ideias, nós vamos criar alguns trabalhos juntos. Eu fui planejando, mas quando eu cheguei na casa dele, bati na porta e ele saiu, e eu disse para ele que o pastor havia me colocado como líder de jovens, antes que eu terminasse a frase, ele fechou o rosto, ficou sisudo e deu a entender que ele não gostou daquilo. E ele disse: tudo bem, mas eu não vou na igreja mais, eu vou sair dessa igreja. E ele não foi na igreja mais. Passou-se uns 2 anos longe da igreja. E eu entendi que ele havia saído da igreja porque eu fui colocado em uma posição que ele gostaria de estar e que o pastor não deu a posição para ele. Isso pode não ter sido a causa, mas o que eu entendi naquele momento foi isso. Eu sou líder, ele queria ser líder. E então ele saiu da igreja. Aquilo foi um tapa tão forte no meu rosto que eu perdi todo o ânimo, toda a disposição, toda a vontade. Todos os planos que eu havia feito foram por água abaixo. Em menos de 2 meses eu procurei o pastor e disse: pastor, eu não devo ser um líder de jovens. Coloque outra pessoa. Por quê? Porque quando eu assumi o cargo, eu imaginei que as pessoas iriam me apoiar, as pessoas iriam comprar a ideia, as pessoas iriam se comprometer com o projeto, as pessoas iriam entrar junto com a mesmo projeto, com a mesma vontade, com o mesmo ânimo, com a mesma responsabilidade, com o mesmo comprometimento. E não foi bem isso que aconteceu. Antes, pelo contrário, as pessoas tiveram uma certa rejeição. E deixando essa rejeição de forma bem explícita, isso acabou me machucando. Irmãos, algumas pessoas têm maturidade para ser rejeitado e digerir essa rejeição, mas nem todas as pessoas têm maturidade. Às vezes entra em um processo de depressão, entra em um processo de tristeza, entra em um processo de ansiedade, Quer ver um exemplo do que eu estou falando? Eu me lembro